A tabeliã observava com o rosto impassível, enquanto o último traço da caneta secava na escritura de penhora do meu caminhão. Ângela sorriu, uma linha fina e cruel cruzando seus lábios, enquanto a caixa do banco se remexia desconfortavelmente ao seu lado. Meu sustento, minha casa sobre rodas, não me pertencia mais completamente. Acho que alguns homens simplesmente não nasceram para possuir coisas, disse ela, em voz alta, o suficiente para que o pequeno saguão do banco ouvisse. A tinta secou na nova hipoteca, assim como Ângela secou qualquer resquício de boa vontade que ainda restasse. Meu aperto no volante parecia mais forte que o normal, a vibração familiar do caminhão pulsando nas minhas palmas, pouco aliviando a tensão nos meus ombros. A Pensilvânia passou rapidamente, os campos verdes dando lugar a bosques mais densos. O banco e o sorriso presunçoso de Ângela já eram passados há horas, mas a sensação de ter sido despido naquele saguão de cidade pequena permanecia. Não era só o dinheiro, embora o dinheiro fosse um problema. Era questão de princípio, a maneira sutil como ela conseguiu se infiltrar nas minhas finanças, me deixando com uma dívida que não era minha, um membro fantasma de um relacionamento que eu achava que estava morto há muito tempo. Tentei ser razoável, mesmo depois que ela foi embora, mesmo depois que a verdade sobre suas dívidas de jogo começou a vir à tona. Mas Ângela sempre foi boa em fazer parecer que a culpa era minha, sua lábia uma fina camada sobre um núcleo de aço puro. Agora, cada quilômetro rodado por Betsy era um quilômetro a menos para pagar seus erros, corroendo o pouco que ainda me restava da minha caminhonete. Meu veículo era mais do que um carro, era minha casa, meu sustento, a única coisa estável que eu tinha desde que saí de casa aos 18 anos. A ideia de não ser inteiramente minha era um remédio amargo. Minha próxima viagem foi longa, transportando uma carga de equipamentos agrícolas do leste da Pensilvânia para um centro de distribuição perto de Omaha, Nebraska. Uma boa carga, pagando o suficiente para cobrir as novas prestações, mais altas. Eu precisava continuar em movimento, continuar dirigindo, manter aquele motor a diesel funcionando. Era o único jeito que eu conhecia de escapar dos problemas, ou pelo menos de ganhar mais do que eles. Ultrapassei um pouco o limite de velocidade, o grande motor Cummins puxando forte, o banco do passageiro vazio, um lembrete silencioso do que eu havia perdido e do que ainda estava perdendo. A luz do dia foi se dissipando quando cruzei a fronteira para Ohio. Meu estômago roncou, uma dor oca que ecoava a que sentia no peito. Saí da I-70 em um posto de gasolina familiar, daqueles com café bom e forte e mesas que pareciam não ter visto 1000 cotovelos. O cascalho estalou sob os pneus da Betsy quando estacionei, desligando o motor com um suspiro. O silêncio se instalou, denso e pesado. Lá dentro, as luzes fluorescentes zumbiam sobre as mesas quadriculadas. Encontrei uma mesa vazia no fundo, longe da conversa dos outros motoristas e do tilintar dos pratos. A garçonete, uma mulher de aparência cansada com um crachá onde se lia Brenda, trouxe-me o cardápio e uma xícara de café sem que eu pedisse. Apreciei o serviço silencioso. Enquanto esperava meu sanduíche BLT, deixei meu olhar vagar, detendo-me em uma figura numa mesa perto da janela. Ela estava sentada com uma pilha de livros didáticos grossos, um bloco de notas coberto de caligrafia impecável ao lado de uma salada meio comida. Seus cabelos escuros estavam presos em um rabo de cavalo simples, e ela vestia um moletom cinza liso. Parecia jovem, talvez no início dos 20 anos, completamente absorta em sua leitura. Um livro de psicologia estava aberto, com trechos destacados refletindo a luz. Ela mordia a ponta da caneta com uma leve carranca de concentração na testa. Havia uma intensidade silenciosa nela, um mundo à parte do barulho e da fumaça do posto de gasolina. Brenda colocou meu sanduíche na mesa, o bacon estava crocante, a alface fresca. Dei uma mordida, o sal e a gordura uma distração bem-vinda. Meus olhos voltaram para a mulher. Ela ergueu o olhar, encontrando o meu brevemente antes de retornar ao livro. Sem sorriso, sem franzir a testa, apenas um rápido e neutro aceno de cabeça. Vi-a tomar um gole do que parecia ser chá gelado. Uma longa viagem de carro? Perguntei, surpreendendo-me com as palavras. Minha voz um pouco mais rouca do que pretendia. Ela olhou para cima novamente, um lampejo de algo, talvez curiosidade, em seus olhos. Só estou tentando me adiantar, respondeu ela, com a voz suave mais clara, não exatamente com um sotaque do meio-oeste americano, nem com nada que eu conseguisse identificar. As provas estão chegando. Ela apontou para os livros didáticos.
Psicologia. Muita leitura. Me parece que sim, eu disse, dando outra mordida no meu sanduíche. Dale. Acenei com a cabeça na direção de mim mesmo, percebendo que não tinha dito meu nome. Eleanor, respondeu ela com um pequeno e educado aceno de cabeça. Você está em uma viagem de longa duração? Omaha, confirmei. Começando por aqui, basicamente. Isso ainda vai demorar um pouco, disse ela, olhando para o livro por um instante. Sou babá aqui na cidade. Estou terminando meu turno e estudando um pouco antes de ir para casa. Babá e psicologia, pensei. A combinação me parecendo estranha, mas de certa forma fazia sentido. Ela parecia paciente, observadora. Você está ocupada. Me mantém ocupada, concordou Eleanor, esboçando um leve sorriso desta vez. Um leve levantar dos cantos da boca que suavizou sua expressão concentrada. Ela voltou à leitura, como se nossa breve conversa tivesse ocupado exatamente o tempo que ela podia disponibilizar. Terminei meu sanduíche e depois meu café, observando sua dedicação silenciosa. Era um contraste gritante com o caos que parecia me seguir. Quando empurrei meu prato para o lado, ela não levantou os olhos novamente. Paguei a Brenda e saí para o ar fresco da noite, com a imagem de Eleanor, debruçada sobre seus livros, permanecendo comigo. O pneu furado perto de Des Moines atrapalhou tudo. Um chiado lento e agonizante quando parei no acostamento, seguido pelo baque da lateral do pneu cedendo. 2 horas esperando pelo socorro na estrada, mais 3 para o concerto. A viagem Denver-Chicago, já apertada, agora era impossível de completar no prazo. A carga chegaria atrasada e eu seria impedido de trabalhar. Mas o mecânico também encontrou uma rachadura fina em um dos tubos de freio, mais um dia na oficina. De repente, me vi com 2 dias de folga não programados. Meu primeiro pensamento não foi o atraso nem o dinheiro. Foi Eleanor. A lembrança dela debruçada sobre seus livros na lanchonete do posto de gasolina, o jeito como seu sorriso suavizava sua expressão concentrada, ficou gravada na minha memória. Estávamos juntos há alguns meses, um ritmo tranquilo e constante se estabelecendo. Liguei para a empresa, consegui a autorização para o caminhão ficar parado e decidi ir direto para a casa dela. Surpreendê-la. Talvez pudéssemos ter aquele encontro que eu vinha imaginando. Cheguei ao estacionamento do condomínio dela por volta das 7 da noite. O sol estava se pondo atrás dos telhados, projetando longas sombras. As janelas estavam escuras. Nenhuma luz acesa em lugar nenhum. Saí do carro, o silêncio da rua residencial contrastando fortemente com o zumbido constante da rodovia. Subi as escadas de 2 em 2 degraus com um nó de expectativa no estômago. A porta estava trancada, claro. Bati de leve, depois um pouco mais alto. Nada. Uma onda silenciosa de decepção me invadiu. Peguei meu celular. Surpresa! Chegou cedo em casa? Onde você está? Digitei e enviei a mensagem. Poucos minutos depois, o telefone tocou na minha mão. O nome dela, Eleanor, iluminou a tela. Atendi, um lampejo de alívio suprimindo a decepção. Oh, raio de sol! Disse ela com a voz brilhante, quase brilhante demais. Havia um tom estranho nela. Uma leveza ensaiada que eu não conseguia definir, como se uma nota tivesse se prolongado demais. E aí? Eu disse, tentando manter um tom de voz leve. Surpresa. Tive uns problemas mecânicos, então estou de volta à cidade. Pensei em dar uma passada. Ah, Dale, disse ela. E até eu quase conseguia ouvir o sorriso em sua voz, mas aquela tensão sutil ainda estava lá. É a minha sorte. Acabei de começar um turno noturno como babá. Os pais foram a um evento beneficente e só voltam de manhã. Durante a noite, senti meus ombros caírem. Cara, eu estava esperando que pudéssemos jantar juntos. Conseguir realizar esse encontro. Eu sei, querida, me desculpe, disse ela. E o pedido de desculpas soou genuíno, embora o querida parecesse um pouco deslocado. Foi em cima da hora, a senhora Henderson ligou em pânico. Você sabe como é. Mas volto amanhã de manhã bem cedo, provavelmente por volta das 7h30 ou 8. Podemos jantar amanhã à noite com certeza. Eu pago. Parece ótimo, eu disse, tentando transmitir mais calor na minha voz do que eu sentia. Bom, descanse quando puder. Se cuide. Você também, Dale. Ela respondeu. E então, uma pausa depois. Também te amo muito. Também te amo, eu disse. E as palavras pareceram um pouco vazias quando desliguei o telefone. Passei a noite no sofá dela, um sono inquieto e agitado, interrompido pela constante consciência do apartamento vazio. Minhas costas estavam rígidas quando finalmente acordei às 6 da manhã seguinte. Ainda nada de Eleanor. Preparei um café, o zumbido suave da geladeira como único som.
O sol começava a filtrar-se pelas persianas, projetando listras pálidas no tapete. 6:30 chegou e passou. Depois 7. A inquietação cresceu, um aperto lento e frio no meu estômago. Exatamente às 7:30 ouvi a chave na fechadura. A porta se abriu e Eleanor entrou, fechando-a silenciosamente atrás de si. Ela parecia cansada, com olheiras profundas, mas estava impecável. Seus cabelos escuros ainda estavam presos, e ela vestia um vestido preto simples, um que eu nunca tinha visto antes. Justo e elegante, não algo que se usaria normalmente para cuidar de crianças. Ela carregava uma pequena e elegante bolsa de mão. Definitivamente não era roupa de babá. Ei! Ela sussurrou, me vendo no sofá. Ela se aproximou, inclinou-se e me deu um beijo nos lábios. Sua pele estava fresca e ela exalava um perfume caro, uma fragrância floral com um toque de almíscar. Não era o leve cheiro de talco de bebê ou shampoo infantil que eu poderia ter esperado. E aí, você também? Eu disse, as palavras parecendo um pouco desajeitadas. Como estão as crianças? Seu sorriso vacilou por uma fração de segundo, um lampejo de algo indecifrável, talvez confusão, cruzando seu rosto antes de se dissipar. Anjos, disse ela, a voz um pouco rápida demais, um pouco animada demais novamente. Anjos de verdade, mas estou exausta. Preciso de um banho demorado e depois dormir bastante. Ela tirou os sapatos, deixando-os cuidadosamente perto da porta e caminhou em direção ao banheiro. Seu celular, um modelo mais novo ao qual eu não havia prestado muita atenção antes, estava sobre a bancada da cozinha, ao lado de uma pilha de correspondências. Assim que ela entrou no banheiro e o chuveiro começou a funcionar, a tela do celular acendeu. Uma notificação apareceu no topo por um instante, antes de a tela escurecer novamente. Meus olhos, ainda meio adormecidos, captaram a informação. Não era uma mensagem de texto nem um e-mail. Era uma notificação de conexão de rede Wi-Fi. As palavras pareciam ter se gravado na minha visão. Rede de acompanhantes VIP. Acompanhantes VIP. A frase ecoava na minha cabeça. Não combinava com um serviço de babá, nem de longe. Um arrepio instintivo, frio e cortante percorreu meu corpo. Não era ciúme, não exatamente, era mais como o choque de um precipício repentino e profundo. A sensação de algo calculado e oculto, uma fachada cuidadosamente construída. Eleanor estava no chuveiro, a água ainda correndo, abafando qualquer som. Eu tinha recados para fazer, coisas para resolver com Betsy antes que ela fosse à loja. Ela precisava dormir. Levantei-me do sofá, a rigidez nas costas, uma dor familiar. Eu não a confrontaria agora. Não assim. Eu precisava pensar. Durante o resto do dia, enquanto eu cuidava das minhas coisas, a frase VIP Companions Network não me saía da cabeça. A confusão se transformou em uma raiva estranha e fria, uma espécie de fúria silenciosa que fervilhava logo abaixo da superfície. Eleanor se mexeu no sofá por volta das 4 horas. A luz da tarde, atenuada pelas persianas, dava ao quarto um ar empoeirado e silencioso. Eu havia passado as horas desde que ela chegara em casa caminhando pelo bairro e depois sentado à mesa da cozinha, olhando pela janela, com as palavras VIP Companions Network ecoando na minha mente. Minha calma era perturbadora até para mim, uma quietude que mascarava uma tempestade iminente. Ela se espreguiçou, num movimento suave como o de um gato, e então piscou para mim. Ei, murmurou, com a voz rouca de sono. Que horas são? 4. Eu disse com a voz plana, sem demonstrar nada. Café? Ela assentiu com a cabeça, endireitando-se. Seu cabelo estava despenteado por ter dormido, mas mesmo assim havia uma certa graça nela. Servi-lhe uma caneca de café preto, exatamente como ela gostava. O vapor subiu em uma fina coluna. Ela pegou a caneca da minha mão, seus dedos roçando os meus, um toque que geralmente provocava uma pequena faísca. Hoje, nada. O que você fez o dia todo? Perguntou ela, dando um gole cauteloso. Pensando, respondi, colocando a caneca na mesinha de canto ao lado dela. Encontrei seu olhar e o sustentei. No seu trabalho. Seus dedos, ainda envoltos na cerâmica quente, congelaram. O movimento foi sutil, quase imperceptível, mas eu o vi. Seus olhos, geralmente tão abertos, desviaram-se, fixando-se em algum ponto acima do meu ombro. Meu trabalho? Repetiu ela, a voz um pouco rápida demais, um pouco inocente demais. O trabalho de babá? E daí? Ela tomou outro gole, evitando completamente meu olhar. Inclinei-me ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Vi seu telefone conectar-se a uma rede esta manhã.
disse, mantendo a voz calma e as palavras deliberadas. Rede VIP Companions. O que é isso exatamente? A caneca, a meio caminho dos seus lábios, parou. Ela baixou-a devagar, deliberadamente, pousando-a no porta-copos com um clique suave. O seu rosto era indecifrável, uma máscara. O silêncio prolongou-se, longo e denso, preenchendo o pequeno apartamento. Eu conseguia ouvir o ruído distante do trânsito, o zumbido do frigorífico. Ela respirou fundo e devagar, depois soltou o ar num longo suspiro trêmulo. Não era um suspiro de alívio, nem sequer de resignação. Soava como o som de uma parede finalmente a desmoronar. Encontrei uma rede Wi-Fi no seu celular chamada VIP Companions Network. Repeti, minha voz ainda calma, mas com uma nova urgência silenciosa. O que é isso, Eleanor? Ela recostou-se nas almofadas como se de repente estivesse cansada, ou como se estivesse esperando por aquele momento, se preparando para ele. Seu olhar finalmente encontrou o meu, e havia algo em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Uma honestidade crua, misturada a uma rebeldia cansada. É uma agência, disse ela finalmente com a voz firme, surpreendentemente firme. É para serviços de acompanhantes. As palavras pairaram no ar, sólidas e inflexíveis. Apesar das minhas suspeitas, apesar da fria certeza que vinha se acumulando em mim o dia todo, ouvi-la dizer aquilo em voz alta foi um golpe físico. Me atingiu em cheio, uma pontada aguda e nauseante que me roubou o fôlego. Não foi apenas a revelação, foi o jeito como ela disse, tão calma, tão natural, como se estivesse me dizendo que tinha pedido uma pizza. Serviços de acompanhantes, repeti, as palavras com gosto de cinzas. Ela assentiu com a cabeça, um movimento pequeno, quase imperceptível. Olha, eu sei que isso é um choque, mas não é o que você está pensando. Ela apertou os lábios por um instante. Começou há 1 ou 2 meses. Meu irmão, Kevin, ele se meteu em sérios problemas. Dívidas de jogo, dívidas enormes. Ele estava prestes a ir para a prisão. Não sabia para onde ir. Nossos pais, eles não podiam ajudar. Eu não tinha para onde ir, Dale. Eu precisava de dinheiro, rápido. Mais do que um emprego de babá jamais poderia me render. Seu olhar agora era direto, firme, sem pedir desculpas. Na maioria das vezes, é só um acompanhante, um jantar, companhia. Raramente é algo mais. Não é sempre assim. Eu tinha que ajudá-lo. Raramente, ouvi minha voz distante, tensa, carregada de raiva. Raramente, então às vezes acontece, você simplesmente sai, veste seu vestido bonito, usa perfume caro e deixa algum estranho te pagar para fazer o que ele quiser? E você mentiu para mim, Eleanor. Todos os dias, sobre tudo. Sobre onde você estava, o que estava fazendo, o trabalho de babá, a festa da senhora Henderson, era tudo uma história. Senti meu peito apertar, uma faixa de aço comprimindo minhas costelas. E eu te amei, eu disse, as palavras repentinamente altas no silêncio do quarto. Eu te amei como um marido, confiei em você como uma esposa. Ela estendeu a mão em minha direção, um gesto lento e hesitante. Retirei minha própria mão, um movimento rápido e brusco. Seus dedos roçaram o ar. O gesto foi pequeno, mas pareceu monumental. Um abismo se abrindo entre nós. Dale, por favor, disse Eleanor com a voz trêmula. Lágrimas brotaram em seus olhos, embaçando seu olhar. Escorreram por suas bochechas, deixando rastros nítidos em sua pele pálida. Eu não quero mais isso. Estou pronta para desistir agora. Hoje à noite. Só não vá. Ela estendeu a mão para mim novamente, aberta, implorando. Olhei para ela. Olhei-a de verdade. A mulher que eu imaginava sentada à minha frente na lanchonete, absorta em seus livros. A mulher com quem eu começara a planejar um futuro que incluía uma casa pequena, um jardim, talvez filhos. As pequenas economias que eu vinha juntando para a entrada. O anel que eu tinha visto online semana passada. Ela ainda era linda, ainda era Eleanor, mas a imagem estava fragmentada. O brilho suave que a envolvia em minha mente havia desaparecido, substituído por uma luz forte e nítida que revelava cada rachadura, cada sombra, os segredos em seus olhos, o jeito discreto como às vezes se retraía, aqueles pequenos recantos de sua vida que ela mantinha guardados a 7 chaves. Antes eu os achava intrigantes, parte de seu mistério. Agora pareciam avisos claros como o dia, avisos que eu fui tolo demais, ou apaixonado demais para dar ouvidos. Se quiser, vá embora, Eleanor. Eu disse com a voz endurecendo,
cada palavra como uma pedra caindo num poço. Mas eu não consigo viver com alguém que está representando um papel. Não por uma semana, não por um mês, mas por um ano, você disse. Um ano inteiro. Ela tentou me interromper, mas eu levantei a mão. Isso não é um erro, Eleanor. Um erro é esquecer um aniversário ou se perder na estrada. Isso é um estilo de vida que você escolheu. Uma vida que você construiu todos os dias, sem mim, apesar de mim. As palavras soaram cruas, nuas e cruas. Me levantei do sofá com dificuldade, o movimento repentino me deixou um pouco rígida. Tenho uma viagem para Chicago a partir de segunda de manhã, disse a ela, desviando o olhar na direção da porta do quarto. Vou ficar fora por 6 dias. Isso deve te dar tempo suficiente para decidir o que fazer. Ela prendeu a respiração. Você está me expulsando? Perguntou com a voz baixa, um sussurro frágil que doeu mais do que sua afronta anterior. Não, corrigi, virando-me para encará-la novamente, a raiva misturada com uma estranha e fria dor. Não, eu não vou te expulsar. O contrato de aluguel está no seu nome, lembra? Este lugar é seu. Eu vou embora. Encontrarei um novo lugar quando voltar. Um lugar só meu. E caminhei em direção ao quarto. O apartamento familiar parecendo repentinamente estranho, pequeno demais. A cama, a cômoda, as fotos na parede, tudo parecia zombar de mim, resquícios de uma vida que nunca existiu de verdade. Peguei minha velha mochila no fundo do armário. As laterais de lona estavam gastas, com um leve cheiro de diesel e estrada. Abri as gavetas da cômoda, tirando algumas camisetas, calças jeans, cuecas, meias, suficiente para a semana. A rotina era familiar, o simples ato de arrumar as malas para uma viagem. No entanto, era profundamente diferente. Isso não era apenas uma viagem, era uma extração. Eleanor me seguiu até a porta do quarto. Ela ficou parada ali, encostada no batente, me observando, agora em silêncio. Seu rosto estava manchado de lágrimas, seu lábio inferior tremendo levemente. Ela não tentou me impedir, apenas observou. Ao fechar o zíper da mochila, o som estridente cortou o silêncio. Eu te amo, disse ela, a voz quase inaudível, falhando na última palavra. Isso nunca foi mentira, Dale, eu juro. Parei, com a mão ainda no zíper. Não me virei. Amor não são só palavras, Eleanor, eu disse com a voz plana, oca. É uma escolha que fazemos todos os dias. É o que você faz quando ninguém está olhando. É o que você diz às pessoas e o que você não diz. Ela fez as escolhas dela, e agora a minha é ir embora. Fechei a mala completamente. O som metálico e áspero foi o último. Peguei a mochila, o peso familiar em minha mão. Passei por ela, o olhar fixo à frente, na sala de estar, na porta, em qualquer coisa, menos em seu rosto. Tentei não notar as lágrimas que ainda escorriam por suas bochechas. Tentei não sentir o desespero puro que emanava dela. Na porta da frente, com a mão na maçaneta fria, hesitei. Uma pontada de dúvida, um fantasma de uma lembrança tentou me puxar para trás. Mas endureci meu coração, engoli o nó na garganta e saí para o ar fresco da noite, fechando a porta suavemente atrás de mim. A viagem até Chicago se tornou os 6 dias mais longos da minha vida. Cada marco quilométrico parecia se estender. A própria estrada, uma fita cinzenta interminável se desenrolando sob as rodas de Betsy. Eu dirigia atordoado, o rugido familiar do motor e a vibração da cabine, um zumbido abafado contra minha mente entorpecida. O piloto automático assumiu o controle. Carregar o reboque no centro de distribuição perto de Denver, verificar as cintas, obter a assinatura do manifesto, dirigir, parar para abastecer, comer um sanduíche velho, dirigir mais, descarregar em Chicago, dormir algumas horas na cabine, recomeçar o ciclo. O ritmo da estrada deveria ser reconfortante, uma cadência previsível em um mundo caótico. Mas agora era vazio, apenas uma existência mecânica. 6 dias. 6 dias para pensar em tudo. Em Eleanor, na vida tranquila que eu imaginava construir com ela, na mentira que ela viveu. Minha mente reproduzia fragmentos de conversas, momentos em que eu agora percebia as sutis mudanças em seus olhos, as evasivas cuidadosas que antes me pareciam peculiaridades encantadoras. Cada lembrança era mais um prego no caixão do que eu pensava que tínhamos. Eu precisava descobrir o que viria a seguir para mim. Um novo apartamento, uma nova rotina, um novo modo de vida que não envolvesse olhar por cima do ombro, me perguntando quem ela realmente era. Depois de entregar a carga em Chicago, peguei outra para uma viagem de volta, rumo a Denver, mas não exatamente para casa. Não para o apartamento dela, ainda não.
Encontrei um motel barato nos arredores da cidade, um lugar com carpetes gastos e um leve cheiro de desinfetante. Era um terreno neutro, longe de qualquer eco dela, longe das nossas lembranças. Eu precisava de um lugar onde pudesse simplesmente ser eu mesmo, sem ter que ver as coisas dela, os livros dela, a pequena presença dela no dia a dia. Outra viagem estava marcada para dali a 3 dias, um pulinho até Albuquerque, tempo suficiente para me reorganizar, encontrar um apartamento temporário, talvez dar uma olhada em imóveis online. A ideia de recomeçar era pesada, mas também estranhamente reconfortante, como apagar tudo. Durante toda a viagem, meu celular foi uma fonte constante de tensão silenciosa. Eleanor ligou, muitas vezes. A primeira ligação aconteceu 1 hora depois da minha partida. Depois, outra e outra, ao longo daquela primeira noite e dos dias seguintes. O nome dela piscava na tela, um lembrete implacável. Todas as vezes eu recusava a ligação. Eu não queria ouvir a voz dela, ainda não. Eu não estava pronto para mais explicações, mais mentiras, mais promessas que eu sabia que ela faria, mas que agora pareciam frágeis e transparentes. As mensagens de voz dela se acumulavam, um número crescente ao lado do ícone do telefone. Eu nunca as ouvia, apenas abria o aplicativo de mensagens de voz, selecionava as mensagens e as apagava, uma após a outra, sem ouvi-las. Era uma sensação fria, quase cruel, mas era o único jeito que eu conhecia de manter as barreiras erguidas, de impedir que a frágil estrutura da minha determinação desmoronasse. Passei a segunda noite no quarto do motel, a televisão com um murmúrio baixo de vozes indistintas. Comi um hambúrguer gorduroso da lanchonete ao lado e fiquei sentado na beirada da cama, encarando a tela sem brilho. O relógio na mesa de cabeceira marcava um pouco mais de 1 da manhã. De repente, ouvi uma batida suave, um som hesitante contra a porta oca do quarto do motel. Senti um arrepio repentino e agudo, apesar do ar quente no quarto. Eu sabia. Antes mesmo de me mexer, antes que a parte racional do meu cérebro pudesse processar como ou porquê, eu sabia quem estava do outro lado daquela porta de madeira barata. A certeza se instalou no meu estômago, pesada e inegável. Caminhei até a porta, meus movimentos lentos e deliberados. Minha mão pairou sobre o metal frio da maçaneta por um instante. Então, com um suspiro profundo, girei-a. Eleanor estava parada ali. Parecia menor do que eu me lembrava, envolta num casaco fino e gasto apesar da noite amena. Seu rosto estava pálido, abatido, os olhos arregalados e com as bordas vermelhas buscando os meus, mais vulnerável do que eu jamais a vira. O ar viciado do motel, com um leve cheiro químico vindo do carpete, de repente pareceu penetrar meus pulmões. Eleanor estava parada ali, tremendo levemente, com os ombros curvados. O silêncio se estendeu entre nós, denso e pesado. Seus olhos, geralmente tão expressivos, estavam vermelhos de cansaço e de algo mais, algo que eu não conseguia decifrar, mas que me atraía. Como você me encontrou? Perguntei, com a voz baixa e monótona. Eu não a convidei a entrar. A porta permaneceu uma barreira, entreaberta, um reflexo dos meus próprios sentimentos conflitantes. Ela torceu as mãos, movimentos pequenos e nervosos. Mike da Central, sussurrou, a voz quase inaudível. Eu disse a ele que era uma emergência. Disse que você tinha sofrido um acidente, algo assim. Ele me deu o nome do motel. Disse que costumava ver seu caminhão por aqui quando você estava descansando. Um lampejo de algo, um amargo reconhecimento me atravessou. Pelo menos ela foi honesta quanto a isso. Era uma mentira, mais uma, mas ela admitiu. Um detalhe pequeno, quase insignificante, mas que me atingiu em cheio. As mentiras tinham vindo com tanta facilidade, se tornado tão arraigadas. Posso entrar, por favor? Perguntou ela, a voz agora um sussurro frágil, mal conseguindo alcançar a curta distância. Seu olhar encontrou o meu, suplicante. Permaneci imóvel na porta, bloqueando sua entrada. Meu rosto, eu sabia, era uma máscara indecifrável de cansaço e dor. Não me movi, não respondi. O corredor lá fora estava silencioso, o motel silencioso, exceto pelo zumbido distante da máquina de gelo no final do corredor. Tudo parecia amplificado pelo silêncio pesado entre nós, o peso não dito dos últimos dias, dos últimos meses. Seus olhos âmbar buscaram os meus, desesperadamente, tentando encontrar algum vestígio do homem que a amara, o homem que vislumbrara um futuro com ela. Havia neles uma esperança desesperada, um apelo que eu mal conseguia suportar. Milhares de palavras não ditas pairavam no ar, acusações minhas,
pedidos de desculpas dela, os fantasmas persistentes do amor e a dor aguda da traição. Cada palavra não dita era uma pedra, pesada e cortante, oprimindo o ar entre nós. Por dentro, meu coração era um campo de batalha. Ainda havia uma parte de mim, uma dor profunda e persistente que queria puxá-la para perto, abraçá-la, dizer-lhe que tudo ficaria bem. O homem que havia sido encantado por sua intensidade silenciosa, que acreditara em seus sonhos de psicologia, que imaginara uma vida com ela, ainda estava lá, ferido, mas vivo. Mas ele lutava contra o homem que vira o cálculo frio em seus olhos, que sentira o perfume caro, que ouvira o nome VIP Companions Network. O homem que não conseguia ignorar o engano diário e constante. O homem que sabia, com uma certeza que o gelava até os ossos, que a confiança estava quebrada, talvez irremediavelmente. Fiquei ali parada, imóvel. A porta ainda é uma barreira simbólica entre nós, entre meu passado e um futuro incerto. Eleanor esperava, sua respiração curta e ofegante. Nenhuma de nós se moveu, nenhuma de nós falou. A resposta, qualquer que fosse, permanecia presa no silêncio entre nós. Uma pergunta sem solução, por enquanto. Eleanor falou novamente, sua voz agora embargada, o sussurro anterior dando lugar a um apelo desesperado e cru. Dale, por favor, só me deixe entrar, só me deixe explicar direito. Eu sei que errei, eu sei que menti, eu odiei cada minuto. Eu não sabia como te contar, eu estava com tanto medo. Suas mãos se entrelaçaram. Um nó de nós dos dedos pálidos. Eu a observei, meu olhar fixo. O corredor do motel, com sua iluminação tênue e carpete de estampa comum, parecia um cenário para uma discussão que eu não queria ter. O medo em seus olhos era real e inegável. Vi também o arrependimento pesado e agudo, mas vi também a sombra de todos os enganos do passado, os sorrisos fáceis, as histórias convincentes que se acumularam ao meu redor durante meses. Quanto da sua tristeza era pela situação em si e quanto por ter sido pega. Notei que seu casaco era fino, insuficiente para o ar frio da madrugada. Seus cabelos, embora ainda presos, tinham algumas mechas soltas ao redor do rosto, amolecidas pela umidade da noite ou talvez por terem sido repetidamente acariciadas por dedos ansiosos. Ela parecia pequena, sim, mas também extremamente determinada. O fato de ter me rastreado, usando uma mentira para isso, demonstrava um nível de desespero que eu não havia previsto. Pensei nas noites tranquilas em seu apartamento, nas refeições compartilhadas, no jeito como ela às vezes se encostava em mim no sofá enquanto lia, na facilidade com que conversávamos sobre nossos dias, na confiança simples que eu lhe depositei e que acredito ter recebido em troca. Parecia outra vida. Você não sabia como me contar, repeti, as palavras sem emoção, mas você sabia como mentir para mim todos os dias. Sobre onde você estava, com quem estava, o que estava fazendo. Tudo isso enquanto você dormia ao meu lado, planejando encontros comigo. Você falava sobre fazer pós-graduação, Eleanor, sobre o seu futuro. Comigo. Respirei fundo, o ar frio arranhando minha garganta. Eu vi seu celular, Eleanor. A rede Wi-Fi. Rede de acompanhantes VIP. Eu vi. Não foi um palpite, estava bem ali. Ela baixou a cabeça, o olhar fixo no tapete gasto. Tudo começou com o Kevin. Ela recomeçou, com a voz embargada. O vício em jogos. Ele devia muito dinheiro para as pessoas erradas. Ameaçaram-no. Prisão, ou pior. Eu não sabia o que fazer. O emprego de babá mal dava para pagar o aluguel. Procurei empréstimos, mas não tinha crédito. Eu estava desesperada, Dale. Ele é meu irmão. Eu não podia deixar isso acontecer com ele. Então você encontrou uma agência. Eu disse, insistindo para saber mais. Precisando ouvir tudo. Precisando desvendar cada camada da mentira. E você se tornou acompanhante. É só isso? Conte-me, Eleanor. Tudo. Não omita nada desta vez. Ela ergueu o olhar, finalmente perdendo a compostura. Seus ombros tremeram levemente e uma nova onda de lágrimas escorreu pelo seu rosto. Sim, ela disse com a voz embargada, a palavra quase inaudível. Sim, Dale. Eu aceitei. Eles pagaram bem, bem demais. O suficiente para quitar as dívidas do Kevin, o suficiente para mantê-lo em segurança. Eu sei que parece terrível. E é. Eu me odiei por isso. Odiei cada segundo. Especialmente depois que te conheci. Porque com você, pela primeira vez, senti que poderia ter algo real. Algo honesto. Ela respirou fundo com um tremor. Era para ser temporário. Só até as dívidas serem pagas. Eu ficava repetindo isso para mim mesma.
mas sempre aparecia alguma coisa, alguma pressão nova. Eu me sentia presa, Dale, como se não conseguisse sair. E aí eu voltava para casa, para você, e tudo parecia tão normal, tão bom, e eu não conseguia estragar tudo. Eu não conseguia te contar. Eu tinha tanto medo de te perder. Um lampejo de empatia, agudo e indesejado, me atingiu. Eu podia ver o medo nela, o desespero genuíno, mas logo foi ofuscado pelo peso da minha própria traição, pelos meses de silencioso engano. O homem que se sentara à sua frente na lanchonete, o homem que vislumbrara um futuro promissor, sentia-se um tolo. Dei um pequeno passo para trás, o salto gasto da minha bota arrastando no tapete. O movimento não foi grande, mas o suficiente para aumentar a distância física entre nós, refletindo o abismo que se abrira em meu coração. E agora, Eleanor? Perguntei, a pergunta pairando no ar, fria e implacável. O que você espera de mim agora? Ela me encarou, a boca entreaberta, mas nenhuma palavra saiu. Seu silêncio era pesado, uma resposta profunda em si mesma. Eleanor finalmente falou, a voz embargada pelas lágrimas que não chegou a cair. Eu quero que você me perdoe, Dale, disse ela, as palavras um apelo desesperado. Eu sei que é muito pedir, mas eu vou me demitir. Hoje à noite. Vou cortar todos os laços com aquela agência. Eu juro, farei o que for preciso para reconquistar sua confiança. Vou provar isso para você. Eu te amo. Isso nunca foi mentira. Por favor, nos dê só mais uma chance. Eu ouvi, minha expressão, imagino, permaneceu inalterada, uma mistura de cansaço e uma dor profunda e lancinante. Suas palavras pairavam no ar, sinceras, tocadas com o coração. Vi a emoção crua em seu rosto, o desespero. Mas também vi os ecos de Angela, a maneira como ela implorava, fazia promessas, sempre o suficiente para me impedir de ir embora completamente, até que fosse tarde demais. As cicatrizes daquela traição ainda estavam frescas, o peso sobre Betsy uma lembrança constante e dolorosa do que acontece quando se dá chances demais. Observei suas lágrimas, reconhecendo a dor genuína, mas também reconheci o padrão, o arco familiar de confissão, pedido de desculpas e promessa que se tornaram uma parte amarga da minha própria história. Isso não foi apenas um erro, foi um engano prolongado e deliberado, construído tijolo por tijolo ao longo de meses. Eleanor, eu disse, minha voz baixa, quase um sussurro, mas firme. A confiança, uma vez quebrada, não é algo que se cola de volta. Não perfeitamente, especialmente não quando foi construída sobre uma base disso. Eu vislumbrei um futuro com você. Um futuro real, um futuro honesto. E todos os dias, enquanto você construía esse futuro comigo, você também construía essa outra vida, essa vida secreta, bem ao lado. Não consigo desver isso, não consigo fingir que nunca aconteceu. Respirei fundo novamente, o ar do motel de repente pesado. Você disse que odiou. Eu acredito. Acredito que você estava com medo. Mas mesmo assim você escolheu fazer isso, escolheu esconder de mim. E essa escolha quebrou algo fundamental entre nós. Quebrou a imagem que eu tinha de nós, de você. Essa imagem, Eleanor, se foi. Está despedaçada, assim como a confiança. Suas lágrimas agora corriam livremente, rios silenciosos por suas bochechas pálidas. Ela parecia uma criança perdida e com o coração partido. Algo se revirou no meu estômago, uma dor familiar de empatia. Mas eu não podia deixar que isso me influenciasse. O preço era alto demais. Preciso de tempo, eu disse a ela com a voz firme. Preciso de espaço. Preciso descobrir quem eu sou, separada de tudo isso, separada das mentiras, separada da mulher que eu pensava que você fosse. Não consigo fazer isso com você aqui, tentando consertar algo que parece fundamentalmente quebrado. Ela abriu a boca, um suspiro silencioso, como se fosse protestar, mas eu não lhe dei chance. Minha mão se moveu, lenta e deliberada, alcançando a porta. Puxei-a suavemente, com firmeza, em minha direção. Desculpe, Eleanor, eu disse, sentindo que as palavras eram insuficientes, mas eram tudo o que me restava. A porta se fechou com um baque suave, mas com uma certeza absoluta. O clique da tranca ecoou no pequeno quarto de motel, um som que ressoou profundamente em mim. Encostei-me à porta fechada, a testa pressionada contra a madeira fria, o silêncio do quarto subitamente ensurdecedor. Seus soluços, se é que existiram, estavam abafados, haviam desaparecido. A longa e solitária estrada se estendia diante de mim, um caminho literal para meu veículo e simbólico para minha vida. O peso da minha decisão,
A sua silenciosa finalidade me envolveu. Era um fardo pesado, mas agora cabia somente a mim carregá-lo. A decisão tomada no corredor estéril do motel pesava. Um novo tipo de silêncio na vida de Dale. Ele terminou sua viagem de Denver a Albuquerque, e depois a seguinte, o zumbido rítmico de Betsy se tornando sua única companhia constante. Encontrou um pequeno apartamento tipo estúdio na periferia da cidade, espartano e impessoal, mas seu. As lembranças de Eleanor, das esperanças que depositara, ainda ressurgiam, às vezes como uma pontada aguda, às vezes como uma dor surda. Mas a cada semana que passava, a imagem dela debruçada sobre livros didáticos em uma lanchonete desvanecia um pouco, substituída pela realidade mais crua de suas escolhas. Ele continuou dirigindo, continuou trabalhando, a estrada aberta a um mundo familiar e honesto. Perder um futuro, mas talvez, ao fazê-lo, tivesse se reencontrado, com a visão mais clara, ainda que um pouco mais frio. O mundo, ele sabia, estava cheio de pessoas complexas e verdades duras. Ele só precisava continuar em frente. A decisão tomada no corredor estéril do motel pesava. Um novo tipo de silêncio na vida de Dale. Ele terminou sua viagem de Denver a Albuquerque. E depois a seguinte, o zumbido rítmico de Betsy se tornando sua única companhia constante. Encontrou um pequeno apartamento tipo estúdio na periferia da cidade, espartano e impessoal, mas seu. As lembranças de Eleanor, das esperanças que depositara, ainda ressurgiam, às vezes como uma pontada aguda, às vezes como uma dor surda, mas a cada semana que passava, a imagem dela debruçada sobre livros didáticos em uma lanchonete desvanecia um pouco, substituída pela realidade mais crua de suas escolhas. Ele continuou dirigindo, continuou trabalhando, a estrada aberta, um mundo familiar e honesto. Perder um futuro, mas talvez, ao fazê-lo, tivesse se reencontrado com a visão mais clara, ainda que um pouco mais frio. O mundo, ele sabia, estava cheio de pessoas complexas e verdades duras. Ele só precisava continuar em frente.